Olá, tudo bem? Eu sou o Eliasson Magno, advogado aqui do escritório Aveline Fagundes. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Condomínio Inteligente. O tema de hoje diz respeito aos juros. Qual o limite de juros nos casos de inadimplemento de taxa condominial? Pois é um tema complexo e eu quero conversar com você hoje a partir do que está escrito aqui no artigo 1336 do Código Civil, no seu parágrafo 1º. Vamos lá? Tome comigo aí o seu Código Civil, no artigo 1336, no parágrafo 1º, que ele vai responder esta pergunta, ok? O parágrafo 1º do Código Civil, no artigo 1336, diz o seguinte: o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados. O condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou, não sendo previstos na convenção, vai dizer o Código Civil aqui, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. É isso aí, pessoal. O que está dizendo aqui é que é possível, sim, ao condomínio cobrar juros moratórios, no caso de inadimplência, acima de 1% ao mês. Sim, é possível. É o que nós acabamos de ler no parágrafo 1º do artigo 1336 aqui do Código Civil. Esta resposta nos faz pensar na necessidade também de termos assim o cuidado, de termos o bom senso, usarmos o princípio da razoabilidade nas cobranças de taxa de condomínio, no que diz respeito aos juros. Nós podemos perguntar, qual que é o limite, doutor? Qual que é o teto dos juros? Acima de 1% até quanto? Bom, pessoal, aí é o bom senso. Por quê? Muitos tribunais têm entendido de que acima de 1% não significa 10, 15% de juros. Até porque nós já temos julgados em alguns tribunais em relação a alguns condomínios que têm aplicado este artigo 1336 do Código Civil no parágrafo 1º, aplicando juros acima de 1%, chegando a 9%, 10%. E os tribunais têm entendido, aplicando aqui a lei da usura, colocando uma limitação ao teto dos juros, aos juros cobrados. É interessante que muitos tribunais têm entendido e aplicado a lei da usura, que é o decreto 22622 de 1933, no artigo 1º deste decreto, que fala justamente sobre isso, a limitação dos juros até o percentual de 2%. Este é o teto. E os tribunais têm aplicado também este artigo para limitar esta cobrança de juros em caso de atraso aí de taxa de condomínio, tá? A sugestão que nós estamos dando para os condomínios aqui, nós como advogados, é que aplicando este artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, primeiro que ele deve estar previsto aí, esta possibilidade, melhor dizendo, deve estar prevista na convenção do seu condomínio, ok? A convenção tem que trazer esse percentual para que haja cobrança acima de 1%. Caso contrário, no seu silêncio, no silêncio da convenção do seu condomínio, nós temos que aplicar o artigo 1336 do Código Civil, aqui no parágrafo 1º, que é de 1% ao mês, os juros. Agora, nós podemos alterar nossa convenção e colocar ali este percentual acima de 1%. A nossa sugestão aqui do escritório é de talvez 3 a 4% de juros ao mês em caso de inadimplência na taxa condominial. É um princípio da razoabilidade, tá ok? Então o vídeo de hoje encerra por aqui. Eu gostaria de pedir a você para que dê o seu like, compartilhe este vídeo, ajude outros síndicos também para que possam assim alterarem suas convenções, colocando aí esses juros acima de 1% dentro do princípio da razoabilidade, ok? Conto com a sua participação, deixe aqui o seu comentário, tá certo? E é claro, obrigado pela sua participação e eu espero por você no próximo vídeo, onde estaremos aqui mais uma vez conversando, partilhando sobre problemas de condomínio, sugestões, dicas e orientações interessantes que vão ajudar você na administração aí do seu condomínio, tá certo? Muito obrigado pela participação, eu espero por você no nosso próximo encontro aqui no nosso canal Condomínio Inteligente. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.